E o Grupo Novo Dia, continuando essa série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos em 6 de outubro, convidou e recebe hoje o pessoal do Cardume. Primeiro, explicar o que é Cardume. Cardume é uma candidatura coletiva, digamos. Só que perante a lei tem que ser um representante só. Não existe vaga de vereador distribuída ou dividida por 3. Mas o Cardume tem aí seus acordos, suas maneiras de fazer, e conseguiu aí uma cadeira na Câmara, que é representada pelo Henrique Parra Parra Filho e pela Maria Carolina Dias Lemoy, seria a Carol, e a Patrícia Torricelli. Cardume é com o pessoal do PSOL, que conseguiu 5.939 votos. É a segunda vez que tem candidatura Cardume, né, Henrique? Obrigado, primeiro, pelo convite, por estar aqui e poder conversar um pouco também com as pessoas da cidade, né? É a segunda vez que a gente sai para vereador, né? O Cardume, ele lançou a primeira vez a candidatura, era um grupo de pessoas que ninguém nunca tinha se candidatado, mas atuava muito nas causas sociais, ambientais da cidade. Lançou a candidatura em 2020 para vereador, a gente foi o quarto mais votado. Naquele momento bateu na trave, a gente fala, porque o partido, o PSOL, a gente não atingiu o quociente. 2 anos depois, o Cardume fez uma candidatura também a deputado federal, até a gente veio aqui, e aí isso fortaleceu, mostrou, foi uma oportunidade para a gente mostrar que a gente, depois daquela eleição 2020, a gente não sumiu, que acontece, né, com muita gente, muito candidato, depois meio que some. A gente continuou trabalhando nos conselhos municipais, em campanhas, mutirões, enfim. Aí teve essa candidatura a deputado federal, a gente cresceu um pouco a votação em Jundiaí, e aí agora, nessa eleição, a gente saiu de novo como uma chapa coletiva para vereador, e conseguimos ter uma boa votação, mas acima de tudo o PSOL em Jundiaí teve uma boa votação, né? A chapa toda de vereadores do PSOL, ela cresceu também. Então, dessa vez a gente bateu na trave e entrou, porque também foi pela sobra, né, dos votos, não atingiu o quociente ainda, mas a gente conseguiu daí entrar e é um grande desafio. A gente imagina que agora, com 4 anos trabalhando ainda mais do que a gente vinha trabalhando, a gente pode dar um bom exemplo de como uma candidatura de esquerda, progressista, na cidade, se diferencia das demais, porque ao contrário de quem quer só estar na base do prefeito e fazer aquela política mais conhecida, a gente vai ter um mandato dessa vez independente, que vai fiscalizar, então isso é uma novidade, e com um foco muito grande em priorizar quem mais precisa. Porque Jundiaí é uma cidade linda, muito boa, que tem muitos bairros nota 8, nota 9, e que a prefeitura continua fazendo coisa nesses bairros. Enquanto tem alguns bairros que há 20, 30 anos são nota 3, nota 4, tem muita coisa para fazer, e a gente não vê, né, o mesmo cuidado. Então a gente na Câmara também vai, além de fiscalizar muito, tentar trabalhar e priorizar aqueles bairros que ficaram e têm ficado mais esquecidos, né? E se a gente fizer isso muito bem, nossa expectativa é que dê um bom exemplo e na próxima o PSOL consiga eleger 2 cadeiras e continue crescendo. Bom, o PSOL passou de 4.256 votos em 2020 para 5.939 agora, em 2024. Eu pergunto para a Carol, esse crescimento do PSOL em Jundiaí, que é o partido da Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade. Esse crescimento do PSOL se deve também à exposição do Boulos, do Guilherme Boulos, na capital? Eu acredito que sim e não, porque aqui a gente também tem feito um trabalho constante, principalmente eu digo do Cardume, né? Então, assim, a gente está desde 2019, a gente fez um mandato sem mandato, mas eu acredito que sim, devido à eleição para deputado, mas a gente tem trabalhado muito e mostrado o trabalho. Então, a gente vem crescendo aqui também por mérito nosso, assim, do pessoal das nossas candidaturas, da nossa militância.
Claro, tem uma influência do Boulos, de várias pessoas da estadual e nacional, mas eu acredito muito que o nosso trabalho também ajudou a gente chegar nessa quantidade de votos. E eu pergunto para a Patrícia. Vocês estavam envolvidos antes naquela ONG Voto Consciente? Sim, eu, particularmente, conheci o Henrique através de um ex-aluno meu no Voto Consciente em 2011. Você é professora? Sou professora. Você dá aula do quê? Matemática. Você tá louca. O pavor de todo mundo. Distância. 20 anos já. Você dá aula em... Escola estadual. Escola estadual. Isso. Primeiro, segundo, terceiro grau, agora eu não sei mais. Ensino médio. Ensino médio. Já dei aula no fundamental e agora, nos últimos anos, fui para ensino médio. Ensino médio, antes Primeiro, era o segundo e terceiro. segundo grau. É. Bom. Então, desde da época que eu conheci o Henrique, a gente trabalhava com oficinas de educação política, né? Para fazer com que os jovens observassem a cidade, observassem o bairro e vissem as demandas que apareciam. E eram interessantíssimas. E disso, fazíamos reuniões. E numa dessas reuniões, saiu a ideia que, além da gente fiscalizar os vereadores na Câmara, que era um trabalho do voto consciente, que a gente precisava estar lá. Então, eu brinquei na minha campanha inteira, né, falando que era um sonho de post-it. Por quê? Porque numa das conversas com estudantes, com vários militantes, esse post-it foi colado no nosso mural, dizendo que a gente precisaria, além de fiscalizar, estar lá dentro. Né? E aí, depois, ficamos mais um tempo, né? Acho que eu parei em 2016. Quando que nós saímos? Foi. Eu saí em 2016. Mas eu parei perto disso, porque eu tive um acidente em 2015, e aí eu precisei dar uma recuada pela mobilidade, né? E a postura do voto consciente era sempre ensinar outras pessoas para com que não ficasse sempre nas mesmas. Então, novas pessoas entraram, foram cuidando do voto, e nós demos essa pausa, eu dei uma pausa, o Henrique saiu em 2016, em 2019 juntou alguns ex-ativistas do voto também e fundou o Movimento Cardume com o propósito de sair nessa primeira campanha em 2020, onde eu recebi o convite para entrar no movimento também. Agora eu pergunto pro Henrique. Você é filho do Henrique Parra Parra, que era superintendente da Caixa aqui em Jundiaí, exatamente. Né? Meu pai é Henrique Parra Parra, Henrique Carlos Parra Parra, meu pai, e meu avô era Henrique Parra Parra. Eu sou o terceiro Henrique da família. É coisa de espanhol, né? Ficar colocando parra. É coisa antigamente. Antigamente tinha muito isso. Na minha família, né? Meu avô e minha avó paternos, o Henrique e a Filipa é viva ainda, minha avó, né? Minha avó tem 99 anos e meio. Eles vieram da Espanha para cá, e só eles vieram. Chegaram aqui e viram que a vida era difícil, assim como lá, então os irmãos não vieram, né? E aí, então, tem muita família lá. E lá eles têm essa coisa também, além do sobrenome Parra, que é muito comum, é tipo Silva, né, aqui para nós, também tem isso de repetir muito nome. Então, a minha avó é Filipa porque ela teve uma avó que era Filipa. Então, e o espanhol põe o sobrenome da mãe no filho, né? O da mãe é o mais... O pessoal brinca que é o mais importante. Então, meus irmãos, por exemplo, chamam Duarte de Parra. Duarte é da minha mãe, né? E Parra do meu pai. Lá é o inverso. Então, lá é Parra, seria Parra Duarte, para não perder, né, o da mãe. A minha irmã é casada com um descendente de espanhol. Eu sei dessa história e eu perguntei para ele. Na brincadeira, ele falou, porque mãe a gente tem certeza quem é. O pai é outra história. Agora, voltando à política aí. Como foi explicar para o povo que eu quero dizer, para o eleitor, que vocês eram em 3, mas era uma candidatura só. Que você era o titular, no caso, por uma questão de legislação. Sim. Que não pode ter 3 candidatos numa coisa só. Como é que foi explicar isso? Assim, eu acho, minha visão, né, das conversas que eu tive, eu sempre faço muito... A nossa campanha, a campanha do Cardume, é uma campanha que a gente faz. Nós não temos equipe que faz a campanha para nós. É a gente, são as pessoas que acreditam, é tudo muito voluntário. Então, a gente faz muita conversa, né? Para mim foi bem fácil, confesso. Por quê?
Porque basta explicar que os vereadores em Jundiaí, eles têm assessores, né, na equipe de trabalho. E que no nosso caso, o que a gente já estava mostrando, antes mesmo da eleição acabar, é se for eleito, quem vai ser a equipe. Porque cada um vai ter o seu cargo. O meu cargo formalmente é o de vereador, o da Patrícia de assessora, o da Carol de assessora. Então a gente já estava sendo transparente, mostrando a equipe que vai trabalhar, mostrando o currículo de cada um de nós três, as causas, o que a gente atua já há muito tempo. E uma diferença importante foi explicar que, no caso, nós três vamos tomar as decisões juntos. Então, antes da sessão acontecer, a gente vai se reunir, vai discutir, porque a gente acredita que mais cabeças tomam decisões melhores do que uma. A gente acredita muito nisso no Movimento Cardume, né? O Movimento Cardume tem vários outros membros. Então, nós três também, a gente vai conversar com o movimento permanentemente. Porque a gente acredita que quando você vai tomar uma decisão, ouvir muitos pontos de vista, sempre resulta numa posição melhor, numa decisão melhor. Explicava isso, então ficava muito fácil, sabe? Para a pessoa entender, falava, legal, entendi. Vocês vão ser equipe de trabalho. E por aí vai. Eu, pessoalmente, achei que as pessoas entenderam com tranquilidade, porque também a gente explicou no detalhe, né? Sim. Agora, uma coisa aí, quem puder responder, é só o PSOL que tem cardume, né? Ou outros partidos tem? Não tem, né? Você diz a candidatura coletiva? É. Aqui em Jundiaí? Sim, Não, sim. fora de Jundiaí. Só o pessoal que Só o tem PSOL. candidatura coletiva, né? Se eu não me engano, é só o Não, pessoal. outros partidos têm também. Tem também? Mas o movimento Cardume, ele é um movimento só de Jundiaí. Só de Jundiaí. E em Jundiaí ele só está no PSOL. Então, Sim. o movimento Cardume, ele só atua no PSOL. E por que cardume? Poderia ser cáfila. Para quem não sabe, é um coletivo de camelo, tá? Sim, Poderia ser vara, coletivo de porcos. sim. Manada, enfim. Não que seja Claro. depreciativo um ou outro, Não, porque não. peixe também tem peixe que não presta, que é a piranha, né? Mas Ela é de ataque. é que o nosso caso, a gente é um grupo de Jundiaí, que atua, alguns de nós do grupo, a idade no Cardume varia, né? Tem gente mais velha, mais nova. Tem gente que atua em Jundiaí, por Jundiaí, nas causas sociais, entidades, né, movimentos, há mais de 30 anos. Então, é um grupo que tem muita conexão com a cidade, cada um do seu jeito, no seu bairro e nos seus temas. E para nós, o símbolo do Jundiá, o peixe, Jundiaí, o nosso nome vem de um peixe, né? Então, a gente escolheu o peixe para simbolizar por ser o símbolo da cidade, um dos símbolos da cidade. A gente tem vários, né? Mas o peixe Jundiá, ele deu o nome dessa cidade. Então, foi essa a nossa inspiração de por que escolher o peixe. Por que escolher o cardume? Porque a gente sente que cada um de nós sozinhos, a gente é um jundiaense, uma jundiaense. Sozinhos a gente fazia bastante coisa, tentava fazer bastante coisa, mas a gente sentia a nossa limitação, como de qualquer pessoa, né, que está escutando a gente, ajuda em alguma ONG, em algum movimento, é voluntário em alguma coisa. Você faz o seu melhor, mas você às vezes sente que você tem um limite. E quando a gente se junta em mais pessoas, a gente percebe que a nossa força também é maior. E aí, por isso, o cardume. A gente acredita muito no coletivo, né? Coletivamente, a gente consegue... Isso é mais do que longe. provado que Sim. equipe é melhor do que individualismo, Sim. né? Agora, vocês conhecem a cidade, todos são daqui, né? Uhum. E agora vocês têm uma cadeira de vereador lá na mão, que vai permitir apresentar projeto, vai permitir votar, vai permitir reivindicar, cobrar, fiscalizar, como você disse. Qual seria a prioridade em termos de Jundiaí? Eu acho que aí vale a pena até a rodada, porque a gente até falou isso na campanha e é uma coisa que a gente está fazendo, né? Hoje mesmo, antes da gente vir para cá, cada um de nós estava numa ação diferente. Então, Percebi. A gente sempre falou isso, falou assim, em 3 a gente vai conseguir fazer mais coisa. Então, acho que cada um aqui vai focar também num tema diferente, né? Na fiscalização, uma coisa que vai ser muito importante, especialmente ano que vem, é o nosso orçamento da saúde para o ano que vem, documento oficial que a prefeitura já mandou do orçamento para a Câmara, é 160 milhões de reais menor do que o orçamento da saúde desse ano.
Então a gente vai ter que resolver a saúde de Jundiaí com 160 milhões de reais a menos. Sendo que hoje não está uma maravilha. Tem fila de espera, tem problemas. Tem muitas coisas boas, mas ainda assim tinham coisas ruins. Então, essa é uma preocupação, uma prioridade que a gente vai levar logo no começo do mandato, porque é muito preocupante para a cidade. Não estava necessariamente no nosso radar, mas isso é uma coisa que já está nos preocupando muito. Então, com certeza, a gente vai, desde o primeiro momento do mandato, a gente vai priorizar muito a saúde por conta desse problema que eu trouxe aqui, né? Então, ela se somou às outras questões que a gente tinha colocado. Além dela, 2 pautas que eu vou trabalhar muito e pretendo trabalhar muito é a pauta de meio ambiente, mas não só de meio ambiente, pegando também a pauta de cultura e a pauta de direito à cidade, que envolve também o transporte. Então, antes da eleição, o que eu tinha focado mais eram nessas 3 pautas. Nós vamos ter a concessão do ônibus agora. O ônibus de Jundiaí é muito caro, não é tão bom, precisa melhorar. A gente ainda tem poucos veículos muito lotados. Então, tem uma série de ajustes para fazer. No meio ambiente, a prioridade é proteger os nossos rios, proteger a pressão que está indo em cima da Serra do Japi, mas proteger também das queimadas, porque esse ano foi um ano de muita queimada recorrente, mais de uma queimada no mesmo local, então a prevenção tá ruim, né? Essa questão da queimada também, sem defender ninguém. Nós tivemos aí o excesso de calor, Perfeito. você teve a condição propícia. Para isso. Era só mostrar uma caixa de fósforo que já pegava fogo. Exato. E o criminoso, o safado que vai lá e põe fogo, ou por prazer, ou por comodismo. Em vez de ele arar a terra como deve, né? Limpar a terra capinando, sei lá, taca fogo é mais fácil. Ou por estratégia, porque se você deixar crescer a árvore, depois pela lei você não pode tirar. Então você fica limpando todo ano o terreno para você depois poder construir no terreno inteiro. Então, Taca fogo. Eu concordo, e por isso que a prefeitura não pode ser omissa. Se ela sabe qual que é o dono, quem é o proprietário daquela área, ela tem que fazer a prevenção. Vai cercar com alambrado, vai capinar o mato para não deixar o mato alto propício para queimada. Tem uma série de medidas preventivas que precisam ser tomadas. Teve incêndio recorrente naquele imóvel, naquela área de um particular, você tem que autuar. Se insistir, você tem que multar. Então, a gente foi falho nisso, porque, de fato, tem até uma indústria por trás dessas queimadas, já que não foram queimadas em áreas rurais. São queimadas em áreas urbanas, no caso de Jundiaí, em muitos dos casos, né? Então, nesses casos, dá para ter uma medida diferenciada. E na cultura, que a gente tem essa pauta, como eu falei, né? Priorizar os bairros que não estão no radar ainda. Então, a gente tem um foco muito grande de como apoiar ou fazer o recurso público chegar para quem faz cultura nas periferias. Eu já tinha, então, do trio aqui, esse era o meu foco, e essa gravidade do caso da saúde, então, veio como um outro ponto, e cada um de nós tem as suas agendas. Eu não pode ser diferente, né? Que 20 anos na educação, a minha área específica para atuação é a da educação, tem uma demanda gigantíssima, e junto dela a gente tem algumas outras situações que vêm as pessoas com deficiência, né? Ainda mais com esse boom do neurodivergente, que a cidade não tem condição desse atendimento, então a gente precisa conseguir adequar. Fora isso, faço a ponte com a Carol, por conta da assistência social, né? E vou puxar para a minha área também a questão dos idosos, justamente porque eles também estão incluídos dentro das pessoas com deficiência, né? E a gente tem uma cidade com uma população muito alta de idosos. A missão é tentar integrar educação, assistência social e saúde, né? Porque tanto para projetos, tanto para as demandas que a gente precisa, a prefeitura trabalha cada um no seu espaço. Mas a gente sabe que eu tenho um aluno dentro de uma sala de aula que ela vai precisar das 3. Ela vai precisar de atendimento, né, na área
de pessoa com deficiência, ela vai precisar de uma assistência social, então ela tem que estar inserida em tudo isso. E às vezes a gente tem dificuldade do acesso dessa família justamente por não ter essa ligação, né? Então, meu foco abrange isso junto com a Carol. Inclusive tem bastante deficiente em Jundiaí, principalmente deficiente de caráter. Tá cheio. A minha pauta, dentre tantas que a gente tem, vai ser mulheres, crianças e assistência social. Na assistência social, a gente tem várias propostas. Uma delas é a gente fiscalizar os SUAS e tentar mais orçamento para que a gente consiga atender as entidades com o que eles precisam mesmo e justo pelo que eles fazem, né? Então, assim, eles precisam ter uma verba para eles conseguirem fazer o que é proposto para eles, pela cidade. No direito das mulheres, a gente quer cobrar da prefeitura também um centro de assistência às mulheres integrado, porque hoje em dia é muito complicado. A mulher, por exemplo, ela é violentada de fim de semana, ela tem que ir numa delegacia comum e muitas vezes é muito difícil, né? Então, ela vai lá e conversa com o homem, isso não vai para frente. Então, a gente quer que tenha um centro integrado e, quem sabe, uma delegacia 24 horas da mulher, né? E a criança e adolescente, que daí a criança e adolescente e a assistência social vai bater muito com a parte, porque tem o pessoal com deficiência, tem muitas entidades que têm muita fila. Por exemplo, a PAI tem 1.300 crianças, né, na fila. Então, a gente quer trabalhar em conjunto, porque o Cardume, ele já trabalha com as entidades, né? Desde o começo, a gente visita muitas entidades e a gente quer tentar fazer um trabalho aí junto para essas melhorias na cidade. Eu queria saber se é preocupação do partido, do Cardume, dos membros do PSOL, ou até, vamos falar, vou incluir o pessoal da esquerda aqui, o pessoal do PT, sei lá. Jundiaí é uma cidade que, não vou dizer que está crescendo, ela está se inchando. É muito, muito apartamento, muito lançamento, tem vindo muita gente de fora. Há uma preocupação com isso? Será que vai ter água para todo mundo? Será que vai ter escola, creche, hospital para todo mundo? Com certeza. É uma preocupação. A gente atua já nesse tema faz tempo, né? Desde 2009, eu participo de todas as revisões de plano diretor, como cidadão mesmo, né? Como jundiaense. Então, para nós está muito nítido que, se o crescimento de Jundiaí for visando só o lucro de poucos, não vai ser um bom planejamento, porque não tem planejamento. Você lança empreendimento de qualquer jeito. Então, você tem um boom de empreendimentos, depois de 8 anos, qual que é o resultado? Engordadouro travado, não anda mais. Acabaram de lançar os empreendimentos. Como é que você coloca um monte de empreendimento nos últimos 5 anos num bairro e ele já está estrangulado? Quer dizer que você não planejou. Você fez o planejamento de ter ampliação de represa ou uma outra represa? Também não fez. Sentou em cima do fato de que Jundiaí organizou o saneamento básico há 40, 50 anos e só está surfando nessa onda. Não fez o planejamento se você está induzindo tanta gente para vir para cá. Quem está na beira da pista, boa parte de empreendimento também ficou de beira da pista. O que foi pensado para que essas pessoas realmente vivam Jundiaí? Se integrem com Jundiaí? Você pode notar que, tirando um caso ou outro, vários dos bairros, esses novos empreendimentos não geraram comércio local, não beneficiaram o comércio dos bairros. São pessoas que estão agora tendo um comportamento em Jundiaí de cidade de dormitório. Vai trabalhar em Campinas ou São Paulo, prefere consumir num outlet, prefere consumir num shopping em Campinas ou mesmo São Paulo. A cidade deixa de ganhar o que poderia ganhar. E o principal, como é que depois de 8 anos, lançando empreendimento, autorizando empreendimento muitas vezes de uma maneira sem planejamento e sem cuidado, você não conseguiu fazer moradia popular para ninguém. Não teve moradia popular. E o aluguel subindo tanto. O que acontece é que muita gente jundiaense, que vive em Jundiaí há muito tempo, não está conseguindo mais se manter. Quem vivia de aluguel não está conseguindo mais se manter. E a prefeitura lança um monte de empreendimento em bairros novos, em geral, longe do centro da cidade ou longe do distrito industrial. O que acontece? O congestionamento começa a dominar. Foram anos em que a cidade começou a ter muito congestionamento. Por outro lado,
bairros que já têm a infraestrutura pronta, você vê um monte de casa abandonada, porque não tem nenhuma política da prefeitura. Então, assim, quanta gente não tem que pegar o ônibus e andar um tempão de ônibus para vir trabalhar no centro, o mesmo centro que está cheio de casa abandonada, fechada, gerando até risco, porque começa a ser invadida e por aí vai. Então, realmente, assim, faltou... Quem que sofre mais com isso? Claro que do ponto de vista da água, todo mundo vai sofrer. Do ponto de vista do meio ambiente, todo mundo vai sofrer. Mas do ponto de vista de aluguel caro e de não ter opção de moradia popular, sofre mais quem precisa mais. E isso que a gente acha que às vezes a prefeitura perdeu aqui em Jundiaí. Governo serve para governar para quem mais precisa. Porque quem já tem uma renda boa, toca a sua vida, muitas vezes não precisa de nada do governo. Raramente precisa de alguma coisa. Então, é ilusório você ficar se vangloriando de Jundiaí, dizendo assim, a cidade é perfeita, a prefeitura é perfeita. Porque tem muita gente que veio para um desses empreendimentos e não usa nada do público em Jundiaí. Não tem essa necessidade. A gente tem que ver se Jundiaí está sendo boa, principalmente para quem precisa do que é público. Precisa do que é público, precisa do transporte público, precisa de habitação financiada com recurso público e por aí vai. Para essas pessoas, realmente foi um período em que esse crescimento todo não reverteu em melhoria de vida, pelo contrário. Então, é preocupante, sim. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui para outras pessoas. Existia uma fábrica ao lado do viaduto Esperandio Peliciari, que foi-se embora, a Duratex. Meu avô trabalhou lá, inclusive, carregando o saco. Eu conhecia bem o Edevaldo Cortizo. Cheguei a fazer jornalzinho para a Duratex. Sou velho. Bom, a Duratex foi embora. Em seu lugar, fizeram um supermercado. Está lá o supermercado. Preço, se é bom, aí não me interessa. E do lado fizeram também um condomínio residencial, cheio de prédio. Eu calculei, e a marginal continua da mesma largura, que não tem para onde crescer. De um lado é a linha férrea, de outro lado é o rio. Não sei quem canalize o rio e construa pista em cima dessa canalização. Se cada dono de prédio, de apartamento lá, tiver um carro pequeno, média de 3 metros cada carro. Estou sendo bonzinho, quer mais. Se você puser um encostado no outro, dá 12 quilômetros, é daqui a Campo Limpo. Onde esses carros vão andar? Porque a marginal é da mesma largura. Onde eles vão andar? O cano de esgoto é do mesmo diâmetro. Onde vai passar todo o esgoto? Tudo isso. E a água? Será que vamos ter água para tudo? E isso o Jundiaí inteira tem, né? Você ilustrou bem. Eu acho assim, de novo, ninguém é contra crescimento, desde que seja um crescimento planejado, coisa que não está mostrando ser muito, e desde que seja um crescimento que é democrático, ou seja, que funcione para quem é mais pobre, para quem é de classe média, para todo mundo, e não só para quem tem muito dinheiro. Então, isso também não está acontecendo. Agora, especificamente esse trecho, se tivesse sido planejado e a prefeitura tivesse organizado, como que essas pessoas podem acessar a estação de trem a pé, sem precisar do carro? Primeiro ponto. 2, se algumas dessas pessoas forem trabalhar no distrito industrial, como que você consegue pegar um BRT, um ônibus rápido, que vai pegar o Zanã, vai cortar o Zanã e vai chegar rápido e com qualidade no distrito? Você não vai precisar do seu carro. E qual é o caminho que você pode fazer de ônibus rápido, ônibus menorzinho, que vai acessar o centro da cidade, vai te deixar também num lugar organizado e tal. Se a prefeitura faz esse planejamento de mobilidade e diz, portanto, eu vou permitir os prédios na Uzanã porque eu coloquei a Uzanã como um bom eixo de mobilidade. Eu vou permitir aqui porque ele vai ter acesso à estação de trem que, em poucos anos, vai ter um trem rápido, inclusive, para São Paulo. Se está dentro de um planejamento, dá para concordar que essa área é boa. Agora, se é sem planejamento, aí não. Aí acaba sendo algo jogado numa área que já tinha problemas. Porque
Eu lembro, como eu acompanho desde os 16 anos a Câmara, pelo voto consciente eu acompanhava, eu lembro quando foi lançado a primeira leva de predinhos e de prédios naquela região, do lado de lá do Rio, e teve polêmica na Câmara. Por quê? Porque já tinha estrangulado. O viaduto da Duratex, a gente chama, que inicialmente foi pensado assim, nossa, grande demais, até exageraram, ficou pequeno. Todo mundo estrangulava lá no semáforo. Então já foi tema de polêmica na Câmara. Já era uma área com problemas de mobilidade para quem quer acessar a imigrantes. Então, se você joga e permite os empreendimentos sem fazer o planejamento antes, e aí a gente está falando de vários tipos, aí é um crescimento que fica desordenado, porque ele gera mais problemas, inclusive para quem mora lá, sobretudo para quem mora lá, que a pessoa compra, financia é o sonho da vida dela, morar num prédio legal, financia para 30, 35 anos aquele imóvel e vai morar num lugar que começa a ter um monte de problema de trânsito. A pessoa não gosta também. Então, tem problema para todo mundo e é um crescimento que acaba excluindo quem não tem muita renda, né? Não tem muito salário, não tem muitas posses. Então, esse crescimento que está sendo em Jundiaí, realmente ele não é bom. Ok. Mais alguma coisa? A gente tem um tempo, como é que se diz? Não é limitado, não tem cronômetro aqui, não. Fica muito extensivo, fica cansativo também. Com certeza. Então a gente procura, né, ser na média. Mais alguma coisa? A gente realmente quer trabalhar mesmo para a população, para todo mundo. A gente quer criança que tenha creche, que tenha o mínimo para sobreviver na cidade, porque a gente tem muita gente em extrema pobreza em Jundiaí, embora ninguém saiba disso. Então, Jundiaí realmente não é aquela cidade que todo mundo vê. Então, a gente quer realmente trabalhar para essas pessoas para todo mundo, mas com foco nessas questões. E temos muitas que não estão tendo acesso aos serviços, né? Não conseguem chegar até eles. Por dificuldade de locomoção, por dificuldade financeira, né? Entre várias outras demandas. Então, a ideia é que as pessoas comecem a ter esses acessos, né? Que por isso a gente está fazendo parte dos conselhos para conversar, saber a demanda da população, pegar essa demanda sem precisar que a pessoa venha uma por uma atrás da gente no gabinete para falar, né? Então, a gente já está participando, a ideia é sempre pegar do coletivo, né? E falar para as pessoas também que o nosso mandato é aberto para todo mundo, né? Para todo mundo. Que a gente não vai nadar sozinho. O nosso trabalho sempre foi coletivo, a nossa construção foi coletiva, a ideia da gente estar na Câmara é coletiva, né? Nossas decisões são coletivas, a gente tem, além de nós três, temos o grupo do Cardume, temos outros demais apoiadores. Seriam os alevinos. Os alevinos são os filhos, os pequenos. Meu filho é um alevino. Nós temos um grupo agitadíssimo, que é o nosso peixe elétrico, que a galera tá disposta, vai para a rede social, ajuda. Foi o pessoal que, assim, trabalhou massivamente para a gente estar lá dentro. Então, assim, muitos trazem as demandas também, pontos para a gente conversar. Então, assim, a gente não trabalha sozinho, né? E a gente chama a população para fazer parte desse mandato também, né? Na fiscalização, nas demandas, pontuando para a gente o que a gente pode ver, trabalhar. Então, estamos abertos também, o gabinete para todo mundo. Se quiser seguir a gente também, que ainda não segue, @Movimento Cardume, @MCarolLemos do Cardume, Henrique Parra do Cardume, Patrícia Torricelli do Cardume. Lá vocês conseguem acompanhar tudo, mas nós estamos abertos para... Nosso mandato é de todo mundo. Eu, além de tudo, agradecer o espaço, porque a gente sabe que boa parte do nosso trabalho, para que ele aconteça, para que as pessoas conheçam a gente, sintam confiança de mandar uma mensagem, de contar do problema que elas estão sofrendo, para que a gente diga... se é um direito, então que a gente vai brigar por esse direito, enfim, para essa interação acontecer, as pessoas precisam conhecer a gente, isso é fundamental, e elas conhecem quando a gente vem em espaços como esse, e para nós, para a gente fazer o mandato que a gente sonha em fazer, vai ser muito importante prestar contas, né, com frequência, então, sempre que tiver um espaço possível para a gente vir, depois de 6 meses, depois do primeiro ano, enfim, com a frequência que for possível, ainda que seja mensal, a gente topa, porque a gente quer fazer isso. A gente quer sempre compartilhar com o jundiaense, com a jundiaense,
que além de poder entrar no nosso gabinete, mandar mensagem para nós, contar com a gente, além de cobrar a gente, que a gente acredita muito nisso, a gente quer mostrar que a gente vai ser um mandato de sempre prestar contas com transparência. E aí a gente precisa desse tipo de convite. Então, assim, foi muito bom a gente receber esse convite e estar aqui hoje. Obrigada mesmo. Eu vou adiantar uma coisa. Primeiro que câmeras e microfones estarão sempre abertos. Segundo, nós não fazemos aquela babaquice de 100 dias. Como que se 100 dias fosse uma marca. Exato. Para, né? Se fez alguma coisa, precisa prestar conta, tá aí, tá? Obrigada. E eu quero agradecer a presença de vocês, o cardume aí de peixe elétrico, né? A gente tem um monte de tipo Só que é enguia elétrica, né? Peixe elétrico, hein? Imagina, se não falar deles, o pessoal vai ficar doido. Agradecer a presença de vocês, agradecer o fato de terem aceito o convite e a gente se coloca à disposição aqui sempre que for possível, ok? Nós também. Obrigado. Bom, esses foram a Maria Carolina Dias Lemoy, a Carol, a Patrícia Torricelli e o Henrique Parra Filho. Eles fazem parte do Cardume, que é do PSOL, é uma candidatura que foi coletiva e agora o mandato é coletivo, é de todo o PSOL. E é representado pelo Henrique Parra Filho. Aos que nos ouviram e nos viram, nosso muito obrigado e até uma próxima.